Eu e o Lucas começamos a namorar há pouco mais de 2 anos. No começo, parecia que tudo seria perfeito. Ele era gentil, atencioso e parecia se preocupar com o meu bem-estar. Mas com o tempo, eu percebi que ele era como todos os outros homens, aquele tipo que quer dividir a conta em tudo. Jantávamos juntos e a conta sempre acabava sendo dividida ao meio, como se fosse uma formalidade. No começo, achei que fosse só uma questão de ser equilibrado, mas logo percebi que aquilo me incomodava. Ele nunca parecia disposto a fazer algo por mim sem esperar que eu fizesse a minha parte. Eu sempre trabalhei duro, e no final, tudo que eu queria era alguém que me fizesse sentir que eu era importante, que eu valia a pena. Mas o Lucas nunca foi esse tipo de pessoa. Ele era o típico cara que só se importava em manter as coisas justas entre nós, como se fosse uma transação comercial. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia me sentir valorizada ao lado dele. Ele não me surpreendia, não me fazia sentir especial, ele não fazia mais do que a obrigação mínima que qualquer namorado deveria fazer. Foi então que a Mariana, minha irmã, me arrumou um emprego na empresa do marido dela. Eu estava cética no início, achando que seria mais uma oportunidade sem futuro, mas eu aceitei. No fundo, eu sabia que precisava de algo novo, algo que me tirasse da rotina parada em que eu me encontrava. Quando comecei a trabalhar lá, fui logo apresentada ao Daniel, meu cunhado. Ele era o chefe e eu não esperava que ele fosse tão encantador. Ele me tratou de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Diferente de Lucas, que nunca se esforçava para me fazer sentir especial, Daniel tinha uma maneira de olhar para mim, de conversar comigo, que me fazia sentir que eu era única. Ele sabia como me fazer sorrir, sabia exatamente o que dizer para me deixar confortável e segura. Ele parecia sempre tão interessado nas minhas ideias, tão disposto a me ajudar. Eu me vi começando a esperar por mais desses momentos. Um olhar dele, um elogio, uma conversa mais longa após o expediente. Ao contrário do Lucas, que não fazia mais do que o esperado, Daniel começou a me dar presentes. Uma joia aqui, uma noite em um restaurante chique ali. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu tentava me convencer de que tudo era apenas uma gentileza, mas no fundo eu comecei a me sentir atraída por ele de uma maneira que eu não poderia ignorar. Então, um dia, depois de uma reunião, ele me convidou para tomar um café. Só nós dois. Não era nada demais, mas eu sabia que ele queria mais. Eu sabia que ele estava me dando uma oportunidade de algo que eu não podia ter com o Lucas, algo que me fazia sentir importante. Luísa, você tem um potencial incrível, ele disse, me olhando de uma maneira que fez meu coração bater mais rápido. Eu gosto de ter você aqui no time. Você tem uma visão única sobre as coisas. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça o dia inteiro. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes de ninguém. Ele me fez querer mais. Eu sabia que não podia, que não devia, mas eu não conseguia evitar. Naquela noite, Daniel me levou para casa depois de mais uma conversa, mais um presente. Ele me olhou de uma maneira intensa antes de sair do carro e eu soube que aquilo ia mudar tudo. E mudou. A partir daquele momento, as conversas com Daniel se tornaram mais frequentes, os encontros mais discretos. Eu sabia que era errado, que estava enganando minha irmã e destruindo o que ela e o Lucas representavam para mim. Mas não consegui parar. Daniel me dava coisas que Lucas nunca podia me dar. E não era só o dinheiro, não era só o que ele me dava materialmente, era o que ele me fazia sentir. Ele me fazia sentir que eu valia algo, que eu era desejada de uma maneira intensa. E um desses encontros finalmente aconteceu. Ele me beijou. Não foi planejado, não foi algo que eu esperava, mas foi inevitável. Tudo que eu vi ignorando naquele momento explodiu. E no fundo eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava com ele por causa do que ele podia me dar. Não era amor, não era paixão, era uma troca justa. Daniel, isso não pode continuar, eu disse, depois de algum tempo tentando me afastar. Eu não quero acabar com o casamento da minha irmã. Eu nunca quis fazer isso. Ele me olhou com um sorriso cínico, quase como se estivesse esperando essa resposta. Eu sei que você não quer, mas no fundo, isso é o que você quer, Luísa. Você me procura porque quer ser mais do que você tem agora. E eu posso te dar isso. Eu me senti envergonhada, mas ao mesmo tempo não conseguia negar. Eu estava com ele por causa dos presentes, da atenção,
do poder que ele tinha sobre mim. Ele me fazia sentir importante de uma forma que Lucas nunca fez. E no fundo, talvez fosse isso que eu sempre quis: alguém que me valorizasse, alguém que me dissesse que eu merecia mais. E naquele momento eu percebi que estava longe demais para voltar atrás. Eu sabia o que eu estava fazendo era errado, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Quando o Daniel me tocava, me fazia sentir como se eu fosse a única mulher do mundo. E era isso que eu sempre quis. Ele me dava presentes caros, me tratava como uma princesa. Isso me fazia sentir importante de uma forma que ninguém mais fez. No fundo, eu sabia que a razão pela qual eu estava com ele não tinha nada a ver com amor, mas com tudo que ele podia me proporcionar. Eu não quero que isso acabe, ele disse em uma de nossas noites juntos, com aquele olhar intenso que me fazia sentir fraca. Não posso te prometer que vai ser fácil, mas quero que você saiba que enquanto você estiver comigo, tudo que você precisar estará à sua disposição. E embora eu soubesse que o que ele estava me oferecendo era uma mentira disfarçada de prazer, uma parte de mim não queria que isso acabasse. Eu estava viciada no que ele me dava, não só nos presentes, mas a sensação de ser desejada, de ser tratada com a atenção e o luxo que eu nunca experimentei antes. E com isso, eu seguia, dia após dia, escondendo minha verdadeira vida atrás de uma fachada de normalidade. Eu continuava com o Lucas sem que ele soubesse de nada. No fundo, eu sabia que minha relação com Daniel não passava de uma troca de favores, uma busca desesperada por algo que me faltava. E ao olhar para Lucas, que sempre estava tão indiferente, eu percebi que jamais poderia esperar algo diferente dele. Eu não queria destruir o casamento da minha irmã, mas também sabia que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo entre mim e Daniel. Ele me seduzia com promessas, com presentes e palavras doces, e eu me entregava. E no final das contas, o que mais me incomodava não era a traição, mas a constatação de que ao me perder nessa relação, eu estava me tornando alguém que eu nunca imaginei ser. E bom, eu segui sendo amante dele. Uma amante que sabia o que queria, mas nunca iria assumir totalmente o que estava fazendo. Sabia que isso não ia durar para sempre, mas por enquanto era o que me mantinha viva. Eu não podia voltar atrás agora. E agora, enquanto o tempo passava, a única coisa que eu sabia, com certeza, era que com Daniel eu tinha tudo o que sempre quis, mesmo que isso significasse perder a mim mesma no processo. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, sério, você precisa parar e pensar um pouco no que você está fazendo. Entendo que ele te faz sentir especial, que ele te dá presentes e atenção, mas você está se destruindo por causa disso. Você acha mesmo que isso vai te fazer feliz? Olha, você não está com o Daniel porque ama ele. Você está com ele porque ele está te comprando, te mimando. Mas isso não é amor. Isso é só uma ilusão. E o que você está fazendo com o Lucas? Com a sua irmã? Você está brincando com a vida deles, com o sentimento deles. E não parece nem um pouco se importar. Ele é seu cunhado, meu Deus. Você sabe o que você está fazendo, mas você está se enganando, achando que esse jogo de interesses vai te levar a algum lugar bom. E não vai. Você não está apenas traindo o casamento deles, você está traindo a si mesma. Você está deixando a sua dignidade, o seu valor de lado por causa de um cara que vai te usar enquanto te faz sentir desejada. Mas no final das contas, ele vai te descartar quando cansar de brincar. Acha que ele vai deixar tudo por você? Claro que não. Isso não é um conto de fadas, amiga. Ele vai te deixar quando achar outra coisa mais interessante e você vai ficar com a cara no chão. Você precisa parar de se enganar. Você merece mais do que ser amante de um homem casado. E mais do que isso, você merece ser feliz de verdade. Não é assim que você vai conseguir, eu te garanto. Pensa bem. Você não quer ser só mais uma na vida dele, né? A sua vida não pode ser só sobre isso. Você tem que se dar o respeito. Se não fizer isso, no final das contas, vai ficar sozinha e com a sensação de que perdeu tudo por causa de uma ilusão. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os outros vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Eu agradeço demais. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.